Olá, segunda-feira, teoricamente de carnaval, mas é um dia útil, como outro qualquer. Estou aqui, uma chuva vespertina em São Paulo, às, 5 e pouco da tarde, para te contar o seguinte: o Moro deu uma explicação para o fato de ele ter pedido à Polícia Federal para enquadrar o Lula, que saiu da pseudo-cadeia, da falsa cadeia, que o Lula não estava preso em cadeia nenhuma, o Lula estava hospedado numa sala de trânsito de agentes da Polícia Federal e saía aí com a metralhadora giratória atirando para todo lado. Quem sou eu aqui para falar de gente que fala mal dos outros, né? Quem sou eu? Bom, só que no caso do Lula, eu queria saber o seguinte: qual é o dispositivo do Código Penal, da Constituição, que garante a um presidiário, porque o Lula é presidiário, está cumprindo pena por 2 crimes, uma dessas penas já passou por 3 instâncias, perdeu por 9-0, é ladrão, é ladrão, é ladrão, lavador de dinheiro, e aí se sente na autoridade de virar a palmatória do mundo. Apoiado por seus asseclas, por seus devotos, sai por aí disparando tiros. No caso do Moro, ele estava dando uma explicação a respeito do Bolsonaro. As pessoas leigas talvez não entendam, mas eu sou um jornalista há 52 anos e tenho enfrentado ao longo desses 52 anos muitos processos por injúria, por calúnia, por difamação. E nesses processos eu sempre respondo com um dispositivo que a lei me garante, que é a exceção da verdade. Se eu publiquei alguma coisa que fosse mentira, eu sou obrigado a pagar. Se eu publiquei e for verdadeiro, não tenho o que falar, tá certo? Mas tem um personagem que escapa da exceção da verdade, é o presidente da República. O presidente da República é eleito para representar todos os brasileiros e para chefiar o Estado e o governo no regime presidencial. Pode ser presidencialismo de coalizão, pode ser o que for, mas é presidencialismo. E o presidente é a maior autoridade do país. Então, ninguém tem autoridade para sair por aí dizendo que o presidente é miliciano, que o presidente é bandido, sem ter prova para isso. O Lula, quando eu digo aqui que ele é ladrão e ele não me processa, é porque ele já passou por 3 instâncias. Foi solto pelos amiguinhos do Supremo por 6-5 para ficar em casa, preso em casa. Ele está tão preso lá em São Bernardo quanto estava no seu apartamento de luxo agora, quando está no seu apartamento de luxo agora. Não consegue sair porque na rua é insultado. Porque não pode pegar um avião de carreira, tem que pegar dinheiro meu e seu e pagar jatinho para se deslocar pelo Brasil, porque não aguenta insulto nos aviões de carreira. Ele e os amiguinhos dele lá do Supremo. Então, houve um pedido para a Polícia Federal perguntar ao Lula, no inquérito, por que é que ele está falando isso, que provas ele tem, o que é que ele sabe sobre as relações do Bolsonaro com as milícias, né? Aí o mundo caiu em cima o Sérgio Moro mesmo é um fascista, é um direitista, está usando a Lei de Segurança Nacional. Aí o Sérgio Moro disse o seguinte: houve uma confusão, já que quando há ameaça ao presidente, temos requisitado inquérito com base no Código Penal e na Lei de Segurança Nacional. Nesse caso era calúnia, não se faz referência à Lei de Segurança Nacional. Em entrevista que ele deu à Folha de São Paulo, ele disse também, preste atenção: a condição de ex-presidente não torna ninguém imune à lei. Então, o ex-presidente não tem imunidade para cometer crime contra a honra, contra quem quer que seja. Então, esse caso não é nem a questão da exceção da verdade. É um caso de uma pessoa comum, no caso do presidente da República, tem honra. Agora, se alguém tem algum crime a denunciar, inclusive o Lula tem um bando de escravo lá no Congresso Nacional que pode fazer o que ele quiser. Por que é que não pede o impeachment do presidente? Então, porque vai se desgastar politicamente. Vai se desgastar politicamente por quê? Porque a esquerda não tem prestígio nenhum no Congresso, não tem voto no Congresso, mas manda nas mesas da Câmara e do Senado, que ajudou a eleger os senhores presidentes Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, no caso de Davi Alcolumbre, com fraude. 82 votos no eleitorado de 81 eleitores, 81 senadores.
O que o Moro está dizendo aqui, eu estou cansado de dizer aqui. Agora é o Moro é juiz, conhece bem, e a verdade é isso. Não existe nenhum cidadão no Brasil, pode ser ex o que quiser, que esteja imune à lei, que possa passar por cima da lei, que possa caluniar, que possa difamar. Não existe. Então, eu, por exemplo, estou perguntando até agora se não tem justiça nesse país, em primeira, em segunda, em terceira, em quarta, em quinta instância, agora que estão querendo implantar o juizado de garantias, que possa impedir que o Lula viva mentindo sobre o presidente da República. Ou se ele diz a verdade, por que ele não mostra? Por que ele não derruba o Bolsonaro mostrando que o Bolsonaro é miliciano? Quantos segundos o Bolsonaro ficaria na presidência da República se ele provasse isso? Não prova porque não pode porque não tem o fato. Então eu queria exatamente abrir hoje, no meio desse carnaval barulhento e absolutamente sem graça de São Paulo, dizendo isso. E quero dizer também o seguinte, que enquanto nós estamos aqui, enquanto está o Lula esbravejando contra ele, em Brasília, em São Bernardo, seja onde for, o Bolsonaro está passando férias no Guarujá. E agora, nessas férias, nesse carnaval, não é bem férias, o carnaval, né? Ele apareceu de surpresa no mercado no Guarujá, no litoral de São Paulo, no sábado, ou seja, ontem. Desculpe, anteontem. As pessoas presentes no estabelecimento reverenciaram o Bolsonaro. Isso é comum que aconteça. O Bolsonaro é o presidente da República. Não precisa ser eleitor dele para respeitar o presidente. O presidente representa quem votou e quem não votou. Mas é muito provável que a grande maioria das pessoas que estavam lá é de gente que votou nele, ou que confia nele, ou, sobretudo, que agradece a ele o fato de ter tirado os ladrões do PT do poder. Isso é natural que aconteça, né? Então, o presidente foi tomar café da manhã numa padaria da cidade e acabou sendo recebido da mesma forma. Tem um vídeo no WhatsApp mostrando a reação do povo. Não é possível identificar manifestação de repúdio ao Bolsonaro ou situação semelhante. Eu já falei aqui sobre o caso dele com o Moro no jogo do Flamengo, mesmo sendo ele publicamente torcedor do Palmeiras. Hoje, talvez o time do Brasil que oferece mais resistência à fila de campeonatos que o Flamengo está distribuindo, e, no entanto, ele não foi vaiado. Eu até me lembro que a última vez que um presidente foi tratado assim foi outro militar. Foi o general Emílio Médici, né, que era o chefe de uma ditadura, um governo ditatorial, e que aparecia no Maracanã com um radinho de pilha e era aplaudido, não era vaiado, né? Quero ver o Lula sair, ir para o Maracanã num jogo. Não, vai para o campo do Corinthians e tenta não ser vaiado, né? Bom, por falar nisso, eu quero dizer o seguinte, que há aí no ar uma narrativa que quer culpar o Bolsonaro pela crise dos estados com as PMs. Dessa narrativa faz parte, é claro, o governador da Paraíba, João Azevedo, do Partido Cidadania, depois que saiu do Partido Socialista Brasileiro, porque rompeu com seu antecessor que o elegeu, Ricardo Coutinho, que é acusado na Operação Calvário de ter roubado, de ter embolsado 130 milhões de reais de propinas, ou seja, de ter roubado 1 bilhão e 300 milhões de reais do paupérrimo estado da Paraíba, que é o meu estado, para se dar bem na vida. Agora, com a confusão toda do Ceará, o Ricardo foi fazer, o Ricardo lá do Estadão, agora me faltou aqui o sobrenome do Ricardo, foi fazer uma entrevista com ele a respeito disso, né? E ele disse que deputados estaduais saídos da polícia, eleitos na esteira do bolsonarismo e que já anunciaram suas pré-candidaturas à Prefeitura de João Pessoa, infiltraram-se no movimento com objetivo político eleitoral. Segundo ele, se cedesse às reivindicações dos PM, o Estado ficaria sem dinheiro para a folha do pagamento e seria obrigado a descumprir a lei de responsabilidade fiscal e a interromper serviços e obras. Bom, essa é aquilo que eu falei. Existe uma narrativa dos governadores, não só os de esquerda. O Witzel, no Rio, que não é de esquerda, mas tem essa narrativa também, da influência do Bolsonaro sobre os políticos que tiveram patentes em polícias militares estaduais e que participaram de movimentos semelhantes a esse do Ceará. Olha aqui, essa narrativa é uma narrativa cretina, canalha. Eu, sinceramente, não sei se há qualquer base nisso.
Agora, uma coisa eu garanto, não são esses ex-oficiais de PM que estão fazendo esses movimentos. Hoje mesmo, no meu programa na Eldorado, eu citei uma matéria do G1 mostrando, muito antes desse episódio lamentável da greve dos PM lá, aliás, do motim dos PM lá do Ceará, no fato de que a polícia do Ceará era a polícia mais violenta do Brasil em índices acachapantes. É uma polícia do PT, do Camilo Santana, e associado aos Ferreiras Gomes, lá de Sobral. Então, aí é um caso claro de gente frustrada, porque perdeu as eleições, porque perde todas as eleições nacionais, que perdeu o Estado para o PT, foi lá colocado pelo Tasso Gereissati, que já foi até presidente do PSDB, e não governa mais o próprio Estado, é vassalo do PT, vive beijando o pé do Lula e agora quer cuspir no pé do Lula para assumir a liderança nacional, que é o senhor Ciro Gomes. Essa narrativa não cola. E o povo lá do Guarujá, que não é bem povo, o Guarujá já é uma classe média, né? Mas o povo da periferia, das grandes cidades, vai lá, Lula, na periferia, vê se vai ser bem recebido. Sabe que isso aí tudo não tem a menor importância, como disse ontem na sua coluna no Estadão, o meu amigo Zé Roberto Guzzo falou a coisa mais clara do mundo. A esquerda não tem capacidade e vai perder ainda mais nessas eleições municipais. Esse complemento é meu. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.